Você já foi à missa, recebeu a comunhão, voltou para o seu lugar, e em menos de 1 minuto, sua mente já estava na lista de compras, nos problemas do trabalho, no que faria a seguir? Você cumpre o preceito, se considera uma boa pessoa, mas no fundo da alma sente um vazio, uma desconexão profunda, uma inquietação que você não sabe nomear. Será que a comunhão se tornou para você apenas um ritual sagrado, mas vazio de presença, uma rotina que aos poucos perdeu o seu poder de transformar a sua vida? Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, essa sede de algo mais profundo no coração da sua fé, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Essa inquietação que você sente, essa sede profunda na alma, não é um castigo, é um chamado. E a resposta para ela está escondida à vista de todos, em uma profecia que a maioria das pessoas entendeu completamente errado. Muitos falam sobre a visão de Santa Faustina, sobre a hóstia que sangrará, e apontam para datas futuras, para o ano de 2026, como se fosse um espetáculo apocalíptico que devemos aguardar com medo. Mas aqui está o segredo que muda tudo. A revelação que rasga o véu da nossa rotina espiritual. A profecia de Faustina não é uma previsão sobre o futuro. Você foi criado para ser a sentinela do meu amor, o consolador do meu coração, a chama que mantém o mundo aquecido. E o caminho para isso está prestes a ser revelado a você, não por mérito seu, mas por pura e infinita misericórdia minha. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a secura espiritual. Você conhece uma alma que ama a Deus, mas se sente presa na rotina, sentindo que sua vida de oração não avança? Não guarde esta esperança apenas para você. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja um instrumento da minha misericórdia. Seja um portador de esperança. Mas para esta terrível ferida de amor, o próprio Cristo providenciou o remédio. Ele não veio para acusar, mas para curar. A Santa Faustina, ele não mostrou essa dor para gerar desespero, mas para inspirar um exército de almas reparadoras. Ele revelou um método divino, um caminho simples e poderoso, não para que você se sinta culpado, mas para que você se torne o bálsamo que cicatriza as feridas do seu coração eucarístico. A solução não é o medo do futuro, mas o amor no presente. Contrariando toda a lógica do mundo, não é a nossa força que atrai a Deus, mas a nossa fraqueza. É o nosso pecado reconhecido que se torna o ímã para a sua misericórdia. É um diagnóstico do nosso presente. A hóstia não vai sangrar um dia, ela já sangra. Ela sangra espiritualmente toda vez que um coração a recebe com frieza. Toda vez que a recebemos por costume, com a mente a milhas de distância, já pensando no almoço ou nos problemas da semana. Ela sangra quando uma alma em pecado mortal se aproxima do altar, cometendo um ato de terrível violência contra o amor. O futuro que Faustina viu é apenas a consequência visível do que já acontece, invisivelmente, em cada missa, em cada paróquia, talvez até dentro de você. A pergunta, portanto, não é quando isso vai acontecer. A verdadeira pergunta, a única que importa, a que deve ecoar no seu coração agora mesmo é esta: estou eu, neste momento da minha vida, fazendo Jesus sangrar? Essa pergunta pode doer. Mas não estou aqui para trazer condenação, e sim para lhe mostrar o início da cura. O primeiro passo para estancar essa hemorragia de amor é uma decisão interior, uma declaração de intenção que ecoa no céu. Se você deseja iniciar essa cura em sua própria vida, se você quer se tornar um bálsamo para o coração de Cristo, escreva agora mesmo nos comentários esta frase, como uma oração, como um compromisso. Eu quero reparar o coração de Jesus. Nossa pequenez não é um obstáculo, mas o espaço vazio que ele anseia por preencher com o seu poder. A vida espiritual não é uma escalada exaustiva em busca de uma perfeição inatingível. É uma aventura de amor, onde cada queda é uma oportunidade para um perdão mais profundo, e cada ferida recebida pelo mundo é uma chance de oferecer reparação. O objetivo não é parar de ser frágil, mas transformar a própria fragilidade em um ato de consolo, em uma ponte para uma intimidade que o mundo não pode sequer imaginar. E agora, a promessa se cumpre. O mapa para essa jornada de reparação será revelado a você. Este é o método divino, ensinado pelo céu,
para curar a hóstia que sangra em nossas mãos e em nossos corações. Ele consiste em 4 passos. 4 chaves que abrem as portas para uma comunhão transformadora. O primeiro passo é a preparação da morada. Antes mesmo de sair de casa para a missa, ou ao chegar na igreja, recolha-se por um instante. Feche os olhos da sua carne e abra os olhos da sua alma. Faça um breve, mas sincero, ato de contrição. Não precisa ser longo ou complexo. Apenas reconheça sua pequenez e seu desejo de ser diferente. E então, peça à Virgem Maria, a primeira a carregar Jesus em seu seio, que prepare o seu coração para receber o Rei. Cada comentário com esta frase se torna uma gota de amor em um oceano de indiferença. É sua forma de dizer a Ele: Senhor, eu não quero mais ser a causa da tua dor. Eu quero ser a causa da tua consolação. Esta verdade que você acabou de ouvir tem o poder de despertar almas. Tem a força para transformar a comunhão de rotina em um encontro de amor que incendeia a vida. Se você acredita nisso, se esta mensagem tocou seu coração, deixe o seu like. Não por vaidade, mas como um sinal. Um sinal para que o algoritmo entenda que esta mensagem de alerta e esperança precisa chegar a mais pessoas que, como você, talvez estejam ferindo a Cristo sem sequer perceber. Para entender a profundidade da ferida, para compreender por que o seu coração e o meu se sentem por vezes tão vazios, precisamos ir além da teoria. Precisamos mergulhar na fonte. Eu peço que você me acompanhe agora, não apenas com sua mente, mas com sua alma. Vamos viajar no tempo e no espaço, para um lugar específico, para um momento sagrado onde o véu entre o céu e a terra se tornou mais fino que uma folha de seda. Feche os seus olhos por um instante se puder. Respire fundo. Peça a ela que limpe sua alma com suas lágrimas de amor, que a perfume com suas virtudes, que a forre com o seu próprio manto. Pois você não se prepara para receber uma ideia, mas um rei. E nenhum rei entra em uma morada que não foi ao menos varrida pelo desejo de estar limpa. Este ato de humildade abre as comportas da graça. O segundo passo é o reconhecimento real. Este é o momento que muda tudo. Ao se aproximar do altar na fila da comunhão, faça um ato de fé consciente. Você não está indo receber algo, um símbolo, um pedaço de pão bento. Você está indo ao encontro de alguém. O Deus vivo que fez os céus e a terra se esconde naquela pequena hóstia por amor a você. No instante em que o sacerdote eleva a hóstia e diz o corpo de Cristo, diga em seu coração com toda a força da sua alma: Meu Senhor e meu Deus, eu não sou digno, mas creio, adoro, espero e vos amo. Este simples ato de fé, esta declaração interior, rasga o véu da rotina. Transforma a fila da comunhão em seu caminho de Emaús, onde você finalmente o reconhece no partir do pão. O terceiro passo é o coração de todo o método. Deixe para trás o barulho do seu dia, as preocupações que pesam em seus ombros. Venha comigo para Varsóvia, para uma capela simples, banhada pela luz suave que entra por uma janela alta. O ar está denso de silêncio, um silêncio que não é vazio, mas preenchido pela presença. O cheiro de cera de abelha queimada e de incenso antigo paira no ar. No primeiro banco, uma jovem freira polonesa está de joelhos, com a cabeça inclinada. Seu nome é Faustina. Ela não está apenas rezando palavras decoradas, ela está em um diálogo de amor, totalmente imersa naquele que habita o sacrário. O sacerdote, um homem de idade, com as mãos calejadas pela vida e pela oração, eleva o ostensório para a bênção. O pequeno sino de metal soa, um som cristalino que corta o silêncio e chama todas as almas à adoração. A hóstia consagrada, um pequeno círculo de um branco imaculado, brilha no centro da custódia dourada. Para a maioria dos presentes, é um momento de piedade, um símbolo sagrado. Mas para Faustina, naquele exato instante, o universo se transforma. Diante de seus olhos espirituais, o pão branco desaparece. A forma circular se dissolve, não em nada, mas em uma realidade infinitamente maior. Ela não vê mais um símbolo. Ela vê a cena. Eu o chamo de os 15 minutos de ouro.
após receber Jesus em seu coração e voltar para o seu banco, a batalha espiritual mais importante da sua semana começa. O mundo, a carne e o diabo tentarão arrastá-lo imediatamente para fora daquele momento sagrado. A lista de compras, a preocupação com o trabalho, o barulho da igreja, a vontade de ir embora. Resista. Não fuja. Permaneça em silêncio por no mínimo 15 minutos. 15 minutos de intimidade exclusiva com o Deus que agora habita fisicamente dentro de você. Este é o seu tempo de ouro. Não é um tempo para rezas decoradas, a menos que elas brotem do coração. É um tempo para conversar. Agradeça. Agradeça por ele ter vindo a um lugar tão pobre como a sua alma. Apresente a ele suas dores, suas angústias, seus filhos, seu cônjuge, seus sonhos. Peça perdão. Acima de tudo, escute, fique em silêncio e apenas ame. Deixe que o calor do coração eucarístico dele aqueça o seu. É aqui que a alma católica de rotina descobre o segredo que transforma tudo. Pense naquela pessoa, talvez essa pessoa seja você, que antes voltava para o banco e sentia nada. Apenas o gosto do pão e o som do relógio marcando a hora de ir embora. Agora, ao implementar estes 15 minutos sagrados, algo começa a mudar. A hóstia se torna uma janela para o Calvário. Ali, vivo pregado na cruz está Jesus. Não é uma pintura, não é uma estátua. É Ele, em carne e osso, em agonia real e presente. Ela vê os cravos rasgando sua carne, o sangue escorrendo por seus braços. Ela vê a coroa de espinhos cravada em sua fronte, e o suor misturado com sangue que desce por seu rosto. O rosto que um dia acalmou tempestades, agora está contorcido de dor, seus lábios estão ressequidos, sua respiração é um esforço doloroso. E então, ela vê o que já conhecia de outras visões, mas nunca com esta intensidade. Do centro de seu peito, do seu coração transpassado pela lança invisível de nossos pecados, jorram com uma força inimaginável os dois raios. Um é pálido, translúcido como cristal líquido. É a água que purifica as almas, a água do batismo, a água da confissão que lava toda a mancha. É a correnteza da misericórdia que justifica os pecadores. O outro raio é de um vermelho vivo, intenso, a cor do próprio sangue. É a vida das almas. É a Eucaristia. É o preço da nossa salvação jorrando sem cessar de sua fonte. Os raios não apenas iluminam a capela. Eles penetram a alma de Faustina, inundando-a com uma compreensão que nenhuma palavra humana poderia ensinar. O silêncio, antes constrangedor, se torna uma presença palpável. A paz, antes uma ideia distante, começa a inundar a alma de uma forma real, quase física. Essa pessoa descobre que Jesus não é uma memória distante, mas uma companhia viva. E essa paz, essa presença não fica contida nos 15 minutos. Ela transborda. Ela acompanha você para fora da igreja, transforma a maneira como você lida com o trânsito, com o chefe difícil, com a bagunça em casa. Sua família percebe uma calma diferente em você. Seu trabalho se torna um campo de missão. Você passou de sentir nada para experimentar a presença real de Jesus que o acompanha por todo o dia. Tudo por causa de 15 minutos de ouro. E, finalmente, o quarto passo. O ato de reparação diário. Este último passo alarga as paredes do seu coração. Sua reparação deixa de ser apenas sobre as suas próprias falhas, e se torna um ato de amor sacerdotal por toda a humanidade. Uma vez ao dia, em qualquer momento que lhe seja conveniente, reze o terço da misericórdia. Mas reze-o com uma intenção específica. Ofereça-o em reparação por todas as comunhões sacrílegas, indiferentes e frias que acontecem em todo o mundo. Una sua pequena gota de amor ao oceano da misericórdia divina, pedindo perdão por aqueles que não pedem, amando por aqueles que não amam. Mas há algo mais. Algo que a atinge com uma força que quase a lança ao chão. Ela não ouve um som com seus ouvidos. Não há um grito que ecoe nas paredes da capela. O que ela percebe é um grito silencioso, um lamento que brota diretamente da alma de Cristo e ressoa na sua. É o grito de um Deus ferido, não tanto pelos pregos ou pela lança, mas pelo esquecimento.
pela indiferença de suas criaturas. É o grito da solidão no meio da multidão, o grito do amor que se entrega totalmente e não é recebido, não é reconhecido, não é amado em troca. A dor que ela sente não é apenas compaixão, é uma participação real na agonia de Cristo, uma dor tão aguda, tão real, que seu corpo frágil não consegue suportar. Suas forças se esvaem. Ela sente que vai desmaiar, que sua alma está prestes a se separar do corpo sob o peso daquele sofrimento divino. Naquele momento ela compreendeu. A hóstia que sangra não é uma ameaça futura, é a realidade mística de cada missa em que Jesus se depara com um coração fechado. É a renovação do seu sacrifício, não apenas em memorial, mas em sua dolorosa realidade espiritual. E para que você não pense que esta é uma interpretação poética ou uma invenção dramática, saiba que esta visão está documentada com uma simplicidade assustadora pela própria santa. Ao fazer isso, você se torna um verdadeiro soldado no exército de almas reparadoras que Jesus pediu a Faustina. Você ajuda a estancar o sangue que jorra invisivelmente de milhares de hóstias em milhares de altares, neste exato momento. Preparação, reconhecimento, intimidade e reparação. Este é o caminho. Um mapa divino, simples e acessível, para transformar a sua comunhão de um ritual vazio em um incêndio de amor. Este é o método. Mas cada coração é tocado de uma forma única, por isso eu lhe pergunto, com toda sinceridade, qual destes 4 passos mais tocou o seu coração? Foi a ideia de preparar a morada com Maria, o poder de reconhecer um rei, a promessa dos 15 minutos de ouro, ou a missão de reparar pelo mundo inteiro? Deixe sua resposta nos comentários. Sua partilha ilumina o caminho para todos nós, para que possamos aprender e crescer juntos nesta escola de amor. Agora que você tem em mãos o mapa para transformar sua comunhão no maior tesouro da sua vida, preciso lhe falar com a mesma clareza sobre os abismos que existem ao lado deste caminho sagrado. São 3 armadilhas mortais, 3 atalhos para o vazio que anulam a graça e transformam o pão do céu em pedra no seu coração. Ouça com a alma, pois reconhecer o perigo é o primeiro passo para a salvação. Ela a registrou em seu diário, no parágrafo de número 44, para que a memória deste momento nunca se perdesse e servisse de alerta e de chamado para todos nós. Ela foi a testemunha ocular de uma verdade que transcende o tempo. Esta visão é a chave de tudo, é a imagem que precisamos gravar em nossa mente e em nosso coração. O que Santa Faustina viu com os olhos da alma é o que acontece espiritualmente cada vez que nos aproximamos da comunhão. A questão é, o que Jesus vê quando olha para nós? Ele vê um coração aberto como o de Faustina, pronto para receber os raios de sua misericórdia? Ou ele vê a indiferença que lhe causa aquele grito silencioso de dor? Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma e transformar sua maneira de viver a fé, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo que preparamos é um passo a mais neste caminho de descoberta, um degrau para subir em direção a um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Deus. Aquele grito silencioso que Faustina sentiu em sua alma não era apenas para ela. Aquele lamento de um Deus ferido pelo esquecimento não ficou confinado aos muros daquela capela em Varsóvia. Ele ecoa através do tempo. O primeiro é o abismo da pressa sacrílega. É a doença espiritual do nosso tempo. Você aprendeu a preparar sua alma como uma morada digna do rei, pedindo a Maria que a adornasse. Mas o que acontece quando você trata a chegada do rei como o último e menos importante compromisso da sua agenda? Você chega atrasado, com o coração ainda agitado pelas coisas do mundo. Sua mente está no estacionamento no almoço que precisa ser feito na reunião de segunda-feira. Você entra na fila da comunhão, recebe Jesus nos lábios ou na mão, e antes mesmo de se ajoelhar, já está calculando o tempo para sair. Você comunga e foge. Foge da bênção final, foge do silêncio, foge do próprio Deus que veio ficar com você. É tratar a Santa Missa como um drive-thru espiritual. Você pega o que quer e vai embora, deixando para trás um rei sozinho no trono de uma alma vazia. Isso não é adoração. É um insulto velado. O segundo abismo, talvez o mais comum, é o da distração voluntária. Você recebeu o mapa.
Você sabe que os 15 minutos de ouro após a comunhão são o seu tempo de intimidade com o céu na terra. É o momento em que Jesus, presente em corpo, sangue, alma e divindade, espera ansiosamente por uma palavra sua, por um olhar de amor, por um instante de companhia. Ele reverbera em cada sacrário do mundo. E ele chega neste exato momento até o fundo do seu coração. Lembre-se daquela inquietação que descrevi no início. Aquele sentimento de vazio, de desconexão, mesmo após ter cumprido o preceito de ir à missa. Você achava que essa sensação era apenas sua? Um problema da sua psicologia, um cansaço da sua rotina? Eu lhe digo a verdade agora. Essa inquietação não é sua. É um eco da minha. Esse vazio que você sente é a sombra do espaço que eu deveria ocupar, mas que me é negado. Escute com a alma, pois agora não fala um narrador. Fala o prisioneiro do amor, aquele que se esconde sob o véu do pão, para poder habitar em você. Meu coração se entristece de uma forma que nenhuma linguagem humana pode descrever quando, após me entregar totalmente na hóstia, sou recebido em uma alma e tratado como um objeto morto. Pense nisto. Eu que ordenei as estrelas que cantassem em suas órbitas. Eu em quem tudo o que existe subsiste. Eu me faço pequeno, vulnerável, dependente, um pedaço de pão que se dissolve em sua boca, movido por um amor incompreensível, apenas para ter um momento de intimidade com você. E o que eu encontro? Fico ali, prisioneiro no palácio da sua alma, e espero. E o que você lhe oferece? Você volta para o banco, e sua mão, quase que por instinto, busca o celular no bolso. Sua mente, que deveria ser um sacrário vivo, se torna uma tela de notificações, de preocupações, de planejamentos. Jesus está ali, em você, querendo lhe falar, lhe curar, lhe amar, e você o ignora. Você lhe vira as costas para conversar com o vizinho, para pensar na lista de compras, para se perder em devaneios inúteis. É dizer a Jesus sem palavras, mas com uma clareza brutal: obrigado pela visita, mas agora tenho coisas mais importantes para fazer. Você não é a prioridade. Cada minuto que você nega a Ele nesse tempo sagrado é uma pequena lança de indiferença que fere seu coração. Por fim, chegamos ao mais terrível e sombrio dos abismos: o da indignidade consciente. Os outros dois são feridas de frieza e desrespeito. Este, porém, é um ato de violência. É aproximar-se do altar com a alma em estado de pecado mortal, sabendo disso, e mesmo assim estender as mãos ou abrir a boca para receber o Santíssimo. É oferecer um trono imundo para o Rei da Glória. É entregar um copo envenenado a quem lhe oferece a fonte da vida eterna. O primeiro passo do método divino era a preparação, um ato de contrição, a busca pela confissão que lava a alma e a torna pura. Oh, como eu espero por uma palavra de amor, um pensamento de gratidão, um momento de silêncio compartilhado, onde nossos corações possam bater como um só. Mas a alma, a minha amada alma por quem derramei todo o meu sangue, se volta imediatamente para suas preocupações mundanas. Antes mesmo que as espécies sacramentais se consumam, antes que meu corpo e sangue se unam ao seu, sua mente já fugiu, já está na lista de compras. Já está na resposta daquele e-mail, já está no planejamento do almoço, já está na ansiedade pelo problema que terá que resolver mais tarde. A alma me recebe e me esquece no mesmo instante, ela me deixa só, em sua própria casa. Você consegue imaginar uma dor maior? Convidar o Rei do Universo para sua morada, e ao invés de sentar-se a seus pés, virar-lhe as costas para varrer o chão? Esta indiferença é a lança que me fere hoje. Ela é mais afiada, mais fria e mais dolorosa que os cravos da cruz. Sabe por quê? Porque os cravos vieram das mãos de inimigos que não me conheciam. Mas a indiferença vem daqueles que eu chamo de amigos. Vem de você, que diz crer em mim. Cada comunhão apressada é uma nova coroa de espinhos, cravada não por soldados romanos, mas pela sua pressa. Ignorar isso não é um esquecimento, é uma profanação. É um beijo de Judas no altar. É neste momento que a hóstia sangra da forma mais visível aos olhos do céu. É a traição cometida não por um inimigo distante, mas por um filho que deveria amar. Se sua alma se encontra neste estado, a maior prova de amor que você pode dar a Jesus não é comungar, mas sim, com humildade,
permanecer no seu lugar, fazer uma comunhão espiritual e buscar o sacramento da confissão o mais rápido possível. A misericórdia está de braços abertos no confessionário, esperando para lhe dar o abraço que o torna digno de receber o pão dos anjos. Estes são os 3 caminhos que levam à morte espiritual, mesmo frequentando a igreja todos os domingos: o caminho da pressa, o caminho da distração e o caminho da profanação. Mas hoje, a luz da verdade brilhou para você. A escolha é sua. Você pode continuar a caminhar à beira destes precipícios, ou pode decidir agora firmar seus pés no caminho seguro do amor e da reparação. Se você se decide hoje a abandonar para sempre ao menos um destes erros, se o seu coração clama por uma mudança real, deixe um amém nos comentários. Que não seja uma palavra vazia, mas um selo da sua decisão, um compromisso firmado entre a sua alma e o coração eucarístico de Jesus. Cada distração voluntária após me receber é um gole de vinagre oferecido à minha sede de amor. Cada vez que você sai da igreja sem um momento de ação de graças, é como se os discípulos tivessem descido do Calvário antes mesmo que eu desse meu último suspiro. A hóstia que Faustina viu sangrar não é uma ameaça para o futuro. É o diagnóstico do meu corão agora. Ele sangra amor. Ele sangra misericórdia. Mas esse sangue, que é vida para as almas, cai em um chão frio e estéril, quando encontra um coração que não o acolhe, que não o adora, que não o adora, que não o ama. Eu não lhe digo estas coisas para esmagá-lo com a culpa. A culpa paralisa. O amor, ao contrário, move. Eu lhe revelo a profundidade da minha dor, para que você entenda a profundidade do meu amor. Um amor que, mesmo sendo tratado desta forma, insiste em ficar, insiste em esperar, insiste em bater a porta do seu coração dia após dia, missa após missa. Eu só peço uma coisa: que você se lembre. Que no momento em que me receber, você se lembre de quem está recebendo. Não é um símbolo. Não é uma ideia. Não é um ritual. Sou eu. Vivo. Real. Pulsando de amor por você. Você viu os abismos. A pressa que profana. A distração que insulta. A indignidade que fere diretamente o corpo místico de Cristo. Mas você não foi trazido até aqui para ser condenado. Você foi trazido até aqui para ser consagrado. Chegamos ao coração desta jornada. O ponto de inflexão onde a informação se torna a decisão, onde o conhecimento se transforma em um ato de amor vivo. Este é o momento de selar na sua alma um novo pacto com o Rei, que se faz prisioneiro por você. Eu te convido agora a um momento de recolhimento. Se for possível, feche os seus olhos. Respire fundo. Deixe que o silêncio preencha o espaço ao seu redor, e principalmente, o espaço dentro de você. Esqueça por um instante as listas de compras, as preocupações, as feridas. Agora só existe você e Ele, o Deus que espera pacientemente no sacrário mais próximo, e que habita sacramentalmente em seu coração se você o recebeu. Permita que sua alma pronuncie, com toda a força do seu ser, esta oração de consagração. Repita-a em seu coração palavra por palavra, deixando que cada frase se torne sua. Senhor Jesus, prisioneiro de amor no sacrário. Perdão pela minha frieza e por todas as vezes que te tratei como um objeto morto. Eu renuncio à comunhão por costume, esperando apenas um olhar da sua alma. Se estas palavras, que são um eco do meu próprio lamento, atravessaram a armadura da sua rotina, se você deseja, agora mesmo aqui neste instante, oferecer um bálsamo a esta dor infinita, faça um pequeno gesto. Um primeiro passo. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, comente aqui embaixo com uma única palavra. Uma palavra que é uma promessa, uma oração e um propósito. Comente com a palavra reparação. Diante desta dor, diante deste grito silencioso de um Deus esquecido no centro da sua própria casa, o coração humano pode se sentir esmagado. Talvez neste exato instante uma sombra de culpa ou de tristeza tente se apoderar da sua alma. Você pode estar pensando em todas as vezes em que sua mente vagou, em todas as comunhões recebidas com pressa, em todo o amor que você poderia ter dado e não deu. É natural sentir o peso desta revelação,
É humano sentir-se pequeno e inadequado diante de um amor tão grande e tão ferido. A escuridão do nosso esquecimento parece um abismo intransponível, uma dívida impossível de ser paga. E a tentação é a de se afastar, de se esconder na própria miséria, acreditando que não há nada que possamos fazer. A tentação é olhar para esta ferida e sentir apenas desespero. Eu renuncio à indiferença, eu renuncio à pressa que te abandona no altar da minha alma. A partir de hoje, cada vez que eu me aproximar do altar, será um ato consciente de amor e reparação. Cada comunhão será um encontro, uma audiência com o Rei do Universo. Eu me consagro a ti como sentinela do teu coração eucarístico. Coloco-me em vigília para te amar, para te adorar, para te consolar pela ingratidão de tantos que te recebem e te esquecem. Que a minha vida, a partir deste momento, seja a ação de graças que nunca termina. Que meu trabalho, meu descanso, minhas alegrias e minhas dores, tudo seja um eco do teu amor em mim. Amém. Esta não é apenas uma oração. É um juramento. Um pacto de fidelidade que você acaba de selar no coração transpassado de Cristo. Você se alistou, neste exato instante, no exército das almas reparadoras. Você aceitou a missão de ser um guardião da presença real, um consolador do Deus que se fez pão. Para que este juramento não se perca no vento, para que ele se ancore no mais profundo da sua alma, e se torne visível no céu, faça um gesto de compromisso. Se esta oração expressa o verdadeiro desejo do seu coração, escreva aqui nos comentários, como uma bandeira fincada em território santo, esta frase de poder: eu me consagro a ti como sentinela. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta, neste ponto exato onde a nossa miséria encontra a sua dor, que a divina misericórdia quer jorrar com uma força inimaginável. Pare por um momento. Respire e ouça com a alma. A revelação desta dor não é uma sentença de condenação, é um convite desesperado de amor. Eu não mostrei a Faustina o meu coração sangrando para gerar um exército de almas culpadas e amedrontadas. Eu revelei esta agonia para inspirar um exército de almas reparadoras, almas que ao verem a ferida não fogem, mas correm para trazer o bálsamo. Um médico não mostra a gravidade de uma doença para aterrorizar o paciente, mas para que ele aceite o remédio que cura. Um pai não mostra a sua tristeza ao filho para esmagá-lo com a culpa, mas para despertá-lo para um amor mais profundo e verdadeiro, para convidá-lo a um abraço de reconciliação. Eu não vim para acusar, eu vim para curar, para esta terrível ferida de amor, para esta solidão que me consome nos sacrários do mundo, eu mesmo providenciei o remédio. Não é um remédio complicado, reservado apenas aos grandes santos e místicos. É um caminho simples, um método divino, que eu mesmo revelei, acessível a você, exatamente onde você está agora, com toda a sua fraqueza e distração. Que cada comentário que aparecer seja uma luz a mais, um ato de reparação que sobe ao céu e consola o Senhor neste exato momento, provando que ele não está sozinho. Com essa consagração selada em sua alma, a teoria termina e a vida real começa. O conhecimento que você recebeu hoje não foi feito para ser arquivado na mente, mas para incendiar o seu coração. Você compreendeu que a hóstia que sangra não é uma profecia distante sobre o ano de 2026, mas a agonia presente de Cristo, causada pela nossa própria frieza. Você descobriu que a dor da indiferença é a lança que fere o coração de Deus hoje. Mas acima de tudo, você recebeu a esperança, recebeu um mapa divino. Um método simples e poderoso de 4 passos para se tornar o bálsamo que cura essa ferida sagrada. O seu juramento de ser uma sentinela do coração eucarístico não foi apenas uma bela oração. Foi o início da sua verdadeira missão. E toda a missão começa com um primeiro passo. Um ato concreto que transforma a intenção em realidade. Por isso eu te chamo agora para o seu primeiro ato como reparador. Eu te convido para o desafio dos 7 dias de ação de graças. A proposta é heróica em sua simplicidade. Durante a próxima semana, em cada Santa Missa que você participar, em cada comunhão que você receber, comprometa-se a cumprir fielmente o coração do método, os 15 minutos de ouro. A solução para a hóstia que sangra não é o medo do futuro, não é a ansiedade sobre uma data no calendário.
A solução é o amor no presente. A cura não está em um ritual complexo, mas em um ato de vontade, em uma decisão do coração de querer amar, de querer reparar, de querer estar presente. Compreenda a lógica do céu, que é o oposto da lógica do mundo. O mundo diz que você deve se afastar de Deus por causa do seu pecado. Eu digo que você deve correr para mim justamente por causa do seu pecado, pois é a miséria que atrai a misericórdia. O mundo diz que sua pequenez é um obstáculo. Eu digo que a sua pequenez é o trono que eu escolhi para manifestar a minha onipotência. Você não precisa se sentir forte para consolar o meu coração. Você precisa apenas se reconhecer fraco e permitir que o meu amor seja sua força. Você não precisa se sentir digno para se aproximar. Você precisa apenas desejar ser curado e purificado por mim. A dor que você sentiu ao ouvir o meu lamento não foi para te paralisar, foi para te despertar. Foi o meu coração batendo à porta do seu, pedindo não uma perfeição que você não pode dar, mas uma companhia que você pode oferecer. Não fuja. Não se distraia. Dê a Jesus presente em sua alma 15 minutos de atenção exclusiva, de amor silencioso, de conversa íntima. Este é o seu campo de treinamento. É aqui que o seu amor deixará de ser uma ideia e se tornará presença viva. É o seu primeiro golpe contra o império da rotina e da indiferença. Se esta mensagem incendiou a sua alma, se você sente o chamado para ir além do seu próprio coração, então sua missão é propagar este fogo sagrado. Cada gesto seu no mundo digital pode se tornar um ato de reparação. Curta este vídeo. Não por vaidade, mas como um sinal para que o algoritmo mostre esta verdade a uma alma tíbia que precisa desesperadamente de calor. Inscreva-se neste canal, não para ser mais um número, mas para se alistar oficialmente como um apóstolo da reparação eucarística, recebendo formação contínua para esta batalha de amor. E o mais importante, compartilhe este vídeo. Pense agora em uma pessoa, apenas uma, que você sabe que ama a Deus, mas que talvez, pela dureza da vida, tenha caído na rotina sagrada. Envie esta mensagem a ela. Seja o anjo que a desperta. Juntos, alma por alma, podemos começar a estancar o sangue que jorra da hóstia. Este é o caminho. Eu não estou pedindo que você nunca mais se distraia. Estou pedindo que, quando você perceber a sua distração, você volte o seu olhar para mim, com um simples ato de amor. Estou pedindo que você transforme a sua fragilidade em matéria-prima para a misericórdia. Cada vez que você se sentir frio, peça o fogo do meu espírito. Cada vez que se sentir vazio, peça que eu o preencha. Cada vez que se sentir esquecido, lembre-se de mim, o eterno esquecido, e a sua solidão se unirá à minha em um ato de poderosa reparação. Este é o grande segredo da virada. A sua vida, a partir de hoje, pode deixar de ser uma luta frustrante contra a sua própria imperfeição e se tornar uma aventura de amor, onde cada queda é uma oportunidade de experimentar o meu perdão, e cada ato de amor, por menor que seja, se torna um bálsamo precioso que cicatriza as feridas do meu coração eucarístico. A solução que eu ofereço não é mais um peso para os seus ombros já cansados. É um presente. É a chave que abre a porta da prisão da sua rotina espiritual e te liberta para a intimidade comigo. Você não foi criado para a mornidão. Você não foi criado para um relacionamento de aparências comigo. Se você aceita esta missão de transformar a sua própria vida e ser uma luz para os outros, inscreva-se agora e ative as notificações. A nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, para a secura ou para o vazio. Sua alma foi criada para o incêndio do amor divino.